Só fala um pouquinho mais alto, que eu não tô conseguindo te ouvir. Tá muito baixinho o seu Eu não som. sei se eu tô lendo certo. Aí, se eu tiver... Oi? Eu vou tentar, porque eu não sei se eu tô lendo certo. Entendeu? A ideia é essa mesmo. Vai lá. Então tá. Esse que com acento aí fica o que. Aí eu pus... É que tá pedindo para completar as frases com o verbo, né? Ele tem não é isso? Mas você tem que conjugar o verbo de acordo com o sujeito. Pois é. Aí eu coloquei que ai com H, com Y, Aham. e bonito em tu é cuidado, é cidade, é isso? Ciudad. Cidade. Ciudad, que é cidade, né? Tem muito que Então, falar. certinho. Que hay de bonito em tu ciudad? Certinho. Por que o hay aqui? Porque a cidade não é sua, né? Você não possui a cidade. Então, nesses casos, a gente usa o hay, né? A dois. N, cuidado, é cuidado. Tiene várias plazas e parques. Uhum. Aqui também pode ser ai também, porque na minha cidade existem várias praças e parques, tá? Mas esse tiene tá certo também. Não, porque o tener é posse. Você não é dona dessas praças nem dessas cidades, tá? Ah, então tá errado. Então é ai também. Posso falar outro? Vai lá, três. Mi casa tiene 3 dormitorios silas para los alunos. Não, calma aí. Uma é a primeira é a número 3. Depois a número 4. Mi casa, Ah, tá. Tiene 3 dormitórios. É isso. ai também. É Porque ai? é a casa. Quem que é o sujeito da frase? A casa. Ah, meu Deus. Então é ai também. Hum. Esse 4. Aqui no hay silas para los alunos. Esse é ai também. Exatamente, certinho. Não há sillas para os alunos. Sillas são cadeiras. Silas é cadeiras. Aí estava curiosa para saber. Aí você tem que olhar no dicionário, né? Ah, Eu vou te certo. mostrar 2 dicionários hoje. Aí eu olho no dicionário, que é o que eu não olhei. Eu fui fazendo, não olhei. Mas o Peppa no tienes hermanas? No tiene. É ela. Sem o S. Terceira pessoa. Yo Ah, tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene. Sem o S no final. Peppa é ela. Peppa não tiene hermanos. Porque tá. lembra relações de família, a gente usa com posse. Então, a gente usa o verbo tener. Certo. Corrige aí. Corrigir. Una buena cuidar de cero. Ciudad. Você vai ler cada palavrinha uma por uma, ó. Ciudad. Tá, a gente engole o ciudad. Isso. Troca, né? Ciudad. Peruala. No Aiá. hay playa. É lá. Aiá. É lá? Aiá. Allá no. Aí hay playa. É aí também? Es una buena ciudad, pero allá no hay playa, porque você não é dona da praia, né? Ah, tá. Então eu acertei essa. A outra é 7. Brasil
tiene muchas playas bonitas. Uhum. Tá. É isso? Porque aqui não tem o N, né? Tá. A número 7 pode deixar tiene, né? E deixa eu fazer uma correção aqui. A número 3, mi casa, pode deixar tiene também. Por quê? Se a número 3 lá, mi casa tiene 3 dormitórios. Se aqui tivesse em na frente, em mi casa, Sim. aí a gente poderia usar o I. Em mi casa há vários dormitórios. Como não tem o em na frente, aqui você pode usar o tiene, tá? E no Tá. 7 também pode usar o tiene. Tiene porque a gente não tem o em na frente, ó. Se a gente tivesse em Brasil, aí a gente teria que colocar em Brasil há muitas praias bonitas. Como não tem o em na frente, aqui você pode deixar Brasil tiene muitas praias bonitas, tá? Ah, tá. O 8 é no tengo problema. Tengo. Aqui é não há problema. Não há. Ai, Não existe problema. Não há problema. achava que podia ser tengo. 9. Em frente del banco hay una cafetería muy buena. Perfeito. Muito bem, porque começou com em frente, né? E a cafeteria é em frente ao banco. Há uma cafeteria, né? 10. Hay una cucaracha debaixo del sofá. O karate é barata, muito bem. Ai, né? Há uma barata debaixo do sofá. Agora, eu vou te mostrar aqui. Hã? Eu não disse não. Não entendi, Eric. Eu não falei nada. Ah, Pode ser barulho externo. eu vou compartilhar aqui com você um dicionário, 2 dicionários, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Você tá vendo meu Google, não tá? Estou. Então, você vai aqui na aba do Google, o buscador do Google, ou aqui Ah, em cima ou aqui embaixo, tanto faz. ah, Aí você vai colocar lingui. Ó, o meu já aparece automático, tá vendo? Vai por lingui. Vou escrever aqui no chat para você o nome desse dicionário. Lingue. Anota aí no seu caderno. já está anotado. Lingue. É o primeiro site que aparece, www.lingui.com.br. Você vai clicar nele e abrir o dicionário. Esse dicionário é um dicionário muito bom, porque você pode trabalhar tanto com português e espanhol, e você pode vir aqui trocar e trabalhar com espanhol e português, tá? Também. Então, você quer saber como que fala a palavra rua em espanhol? Então, você vai botar lá rua em português, vai na lupinha, vai clicar na lupinha, vai pesquisar. Aí ele vai te dar a tradução, calle. Rua em espanhol é calle, tá? Você consegue ouvir o som, viu? Tá? Ah, tá. Aqui embaixo, você consegue ver algumas expressões idiomáticas da língua que utilizam a palavra rua, né? Então, rua sem saída, em espanhol, calle sin salida. Rua comercial, calle comercial. Rua movimentada, calle transitada, tá?
Rua sem saída, você também pode falar callejón sem saída. Callejón. Fala calle para mim, por favor. Calle. Calle de tiendas. Tiendas são lojas, rua de lojas, né? Calle de compras, né? Calle concorrida. Calle muito transitada. É uma rua que tem muito movimento, né? Como a gente fez a pesquisa em português, na hora que a gente vem aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, vão ter frases que usam a palavra rua em português e aqui na frente vai ter a mesma frase em espanhol, traduzida, tá? Tá? Esse tenda aí é falso, são falsos amigos? É falso amigo, no caso? O quê? Tenda aí, que você disse que é loja. Tienda é loja em espanhol. Mas eles são falsos amigos, tipo assim, se eu for ler isso, eu vou achar que é tipo barraca, entendeu? Por isso que eu tô perguntando se é falso amigo. É, aí você tem que saber a língua, né? Você tem que estar estudando o espanhol, ficar antenada, tá? Claro. Tienda, a gente até que não considera tienda falso amigo, não, tá? Tienda é loja, tá bom? Mas é, né? No português lembra tenda, né? Verdade. A gente fazer nem, ainda mais eu que nunca estudei espanhol, tem muitas palavras, né, que a gente compara de uma certa forma, só de ler você imagina, né, que é, né? Uhum, verdade. É, agora, nós vamos pesquisar uma palavra em espanhol aqui. Então, me dá uma palavra em espanhol para a gente pesquisar. Em espanhol, É, ixi, comer, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa assim. comer, Tem que ser substantivo, o que tem que ser? qualquer palavra. É um dicionário. Ah, tá. Deixa eu pensar. Eu raciocínio é rápido, se não. Enfermos é também em português e espanhol a mesma coisa? Enfermos, por exemplo. O quê? A palavra enfermos, enfermos, ela pode ser português e espanhol? Enfermo, muito bem, é doente, né? Então, aqui, ó, você bota lá, enfermo, e pesquisa na lupinha. Clicou na lupinha, desceu aqui, enfermo. Aí ele te fala que é um adjetivo, né? Quando você tá doente, você não é doente, você está. É uma característica que você está com ela naquele momento, né? De não estar saudável. Você clica aqui, você ouve a palavra, Ah, isso aqui é bacana, né? é um adjetivo masculino, né? Termina com O, né? E ele te deu aqui o feminino no singular, enferma, quando é uma mulher. Juana está enferma. Juan está enfermo. Ele te deu aqui o plural, masculino plural, enfermos. E o feminino no plural, enfermas. Então, ellos están enfermos, ellas están enfermas. Tem a tradução para o português, doente. E aqui te fala, ó, que o doente em português é mais utilizado, é o mais frequentemente utilizado. A gente tem a palavra enfermo em português? Tem, mas a gente tem, mas a primeira que a gente mais usa é doente, tá? E aí aqui a menos frequente em português, a gente raramente usa doentio e acometido, tá? Tá. Depois embaixo ele costuma mostrar um verbo, né?
enfermar, enfermar, né? Que é adoecer, tá? Mas também não é um verbo muito utilizado, não. E nós temos aqui os exemplos, as expressões idiomáticas, utilizando a palavra que a gente pesquisou, enfermo. Então, estar enfermo é estar doente. E risco de enfermar, risco da doença, risco de doenças, né? Então, você tem aí risco de adoecer, risco em espanhol, riesgo, tá? Tá. Risco. Como a gente pesquisou a palavra enfermo, aqui na frente, ó, quando a gente tem frases com a palavra enfermo, aparece aqui do jeito que a gente pesquisou em espanhol e do lado de cá a tradução para o português. Então, olha, ascendiente de un descendiente o de un hermano gravemente enfermo o discapacitado para adquirir uma formação complementar. Corra fez um recorte de qualquer texto. Aí aqui, ascendente, um descendente, um irmão ou uma irmã gravemente doente ou deficiente, ou para participar numa formação complementar, tá? Se você, tá vendo que aqui você tem três pontos no início das frases? Sim. Se você põe o mouse em cima dos 3 pontos, ele te mostra um pouquinho mais daquela frase. Então, ó, sempre que esse direito seja exercido para a prestação de cuidados ao cônjuge, a um ascendente, um descendente, um irmão ou uma irmã gravemente doente, tá? Então, se você clicar aqui, ó, no colchete, ele vai ampliar para você aquela frase, se você não estiver entendendo ela. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então, esse é um dicionário bem bacana, que ele vai te ajudar, porque você pode pesquisar. Quando você estiver lendo um texto em espanhol, você pode pesquisar em espanhol e você pode pesquisar em português também. Tá bom? Certo. Ok. Agora, eu vou te mostrar um outro dicionário. Você tá vendo meu Google aqui? Eric, Oi, tá vendo o Google? estou. Tá. Então, o próximo dicionário chama RAE. Você vai jogar aqui no seu buscador RAE e dar um Enter. RAE, né? O dicionário da Real Academia Espanhola, tá? Real Academia Espanhola, tá bom? Tá. Ele é www.rai.es. ES é de Espanha. Então, é o primeiro site que aparece. Você vai clicar aqui nele. Ele vai te redirecionar para essa página aqui que a gente está vendo. Aqui no canto direito superior, nós temos a parte dos dicionários. Dicionários, essa parte vermelha, essa parte roja, né? Tá? Tá. E esse dicionário, ele é o dicionário mais importante que a gente tem na língua espanhola, tá? Então, ele é como se fosse o nosso Aurélio no português, tá? Nele, a gente só consegue pesquisar espanhol, tá? Então, a gente vai colocar aqui a palavra calle, né? Que é rua. Você vai colocar aqui embaixo e vai apertar a lupinha para procurar aqui, para pesquisar do lado. Aí, ele vai te redirecionar para essa outra página. Você tá vendo a outra página? Sim. Ele vai te redirecionar aqui para essa outra página. Vai abrir uma outra aba no seu computador, no seu tablet. E aí, aqui embaixo, a palavra que a gente pesquisou, calle, né? Ele fala origem de latim, né? Origem latina, cáliz.
senda ou caminho, né? E aí ele te dá aqui, olha quantos significados tem. Essa palavra tem 10 significados, né? O último significado é o significado que é usado no México, né? Tá vendo a abreviação aqui? É bacana. Embaixo dos significados, o que tá de vermelho são as expressões idiomáticas da língua, tá? Então, tem calle de la amargura, né? Situação angustiosa, prolongada. Então, rua da amargura, né? E aqui tem uma frase. Levar, traer por la calle de la amargura. Então, levar e trazer pela rua da amargura, né? E aí, aqui, ó, o primeiro, geralmente a gente vai usar o primeiro, o segundo, até no máximo o terceiro significados, para a gente já vai ser suficiente, tá? Então, via pública, habitualmente asfaltada ou empedrada. Entre edifícios ou solares. Solares em espanhol é a mesma coisa que prédios, edifícios. Então, calle é uma via pública geralmente asfaltada ou empedrada, que fica entre edifícios, entre prédios, tá? A2, exterior urbano de los edifícios. Então, a parte de fora dos prédios, né? Ou seja, a rua. Me voy a la calle para despejar-me, tá? E tem uma coisa interessante, quando você quer fazer outra pesquisa, você não precisa voltar aqui na primeira página. Você já está nessa segunda aba aqui, você pode fazer a pesquisa aqui de uma vez, tá? Então, você vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, escreva aqui a palavra. Você clica aqui e agora nós vamos pesquisar um verbo. Escolhe um verbo para a gente pesquisar. Érica. O verbo tocar. Hã? Tocar. Ou mover também. Eu não tô te ouvindo, tá muito baixinho hoje o som. Estudar. Então vamos lá. Em espanhol, estudiar. Estudiar. Exato, estudar. Então, você clica aqui em consultar. E aí, ó, vai te dar a mesma coisa. Os significados, tem 7 significados para o verbo estudar. E embaixo tem a conjugação verbal desse verbo, tá? Então, se você não quiser rolar aqui a página, você pode só clicar aqui, ó, em conjugar. Desculpa, tá? Se você não quiser rolar a página, igual eu fiz aqui, você pode só clicar aqui, ó, em conjugar. Já vai direto para a conjugação do verbo estudar. Saúde. Ai, desculpa. Espera aí, só um minuto. Eu suar no meu nariz aqui, tá? Aí, você foi lá, estudar, clicou no botão. Clicou no botão, né? E a tichinho mais bonitinho? Hã? A tichinho bonitinho? Ai. E aí você vai lá, né? Na parte da conjugação. Aí você tem aqui, ó, o infinitivo. Lembra que a gente falou? O infinitivo é quando o verbo não está conjugado, né? Quando ele não tem sujeito. Então, se eu virar para você e falar, Érica, estudar, você não vai entender nada, né? É a mesma coisa que eu falasse em português, Érica, estudar. Você vai me perguntar o quê? Quem que vai estudar o quê, né? Então, aqui é o verbo no infinitivo, estudar. A gente está vendo que ele termina com AR, né? A gente sabe que a AR é a terminação do verbo.
E estude, até o i é a raiz do nosso verbo, né? O gerúndio é como se fosse o nosso ing do inglês, né? É como se fosse o nosso ando. Eu estou comprando, eu estou caminhando, eu estou vivendo, ando ou endo nosso, né? Então, aqui, ó, estudiando, tá? A terminação ando, beleza? Sim. Que é quando a gente está fazendo, executando aquela ação naquele momento, né? Eu Certo. estou comprando, eu estou comendo. E o particípio é estudiado. Então, aqui já é passado, né? A terminação ado. No português, a mesma coisa. Comprado, estudado, caminhado, né? Tem alguns que são irregulares. Olha, feito, né? Ele já, se a gente falar uma frase com feito, ó, ele já tem feito isso, né? Ele já tem estudado, né? Tem levantado, tem partido, tem levantado, por aí, né? Isso, tá? No espanhol, estudiado, tá bom? Se a gente Estudiar. pegar um verbo aqui com ER, só para você ver, ó. Comer, vamos imaginar que aqui fosse o verbo comer. Deixa eu colocar ele aqui pra gente, pra você visualizar. Comer. Se a gente colocasse aqui o verbo comer, ó, como é que muda? Ó? O infinitivo, comer, comer, é um verbo que termina com ER, a raiz dele é com, até o M, né? O gerúndio dele, comiendo, yendo, né? Eu estou comendo, eu estou comendo. O particípio, comido, né? É o passado, né? Participe passado, comido, tá? Certo. Aí, vamos voltar lá para o seu verbo estudiar. Aí aqui, ó, descendo mais, a gente tem o indicativo. Aí a gente tem os primeiros verbos que a gente está estudando, ó, o presente do indicativo, né? São os verbos no presente. Aí aqui, ó, se você olhar aqui embaixo, a gente tem todos os tempos verbais, ó. O pretérito imperfeito, pretérito perfeito simples, o futuro ou futuro simples, o condicional. Aí aqui o subjuntivo presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo, pretérito imperfeito, imperativo, que é quando a gente dá ordem para alguém, aí acabou. Então a gente tem aí todos os tempos verbais conjugados, né, no verbo que a gente pesquisou. Então, o primeiro que a gente está estudando é o presente do indicativo. Então, yo, aí você tem os sujeitos aqui, né? Ó, yo. A gente, aí aqui te fala número de pessoas, né? Aqui, ó. Número de pessoas. Yo é uma pessoa só. Então, é singular, né? Tá no singular. Personas del discurso. Que pessoa que é essa, Joe? Que pessoa do discurso que é essa? É a primeira pessoa do discurso, a primeira pessoa que está falando, sou eu, tá? Então, Joe. E o verbo estudio, seguindo aquela regrinha que a gente já estudou, a gente na primeira pessoa, a gente coloca o O no final, né? Depois, você tem a segunda pessoa do discurso, que é tu, né? Aqui a gente tem o vós, porque na Argentina eles não usam tu, eles usam vós, tá? Aí você tem aqui o tu estudias, né? Aí a gente pôs o AS no final.
Depois, a terceira pessoa, né? Então, você tem ele, ella. Aqui eles colocaram o usted como segunda pessoa, né? Também, né? Aqui, ó. Isso aí fica ótimo para imprimir, para estudar, né? Pôr na cabeceira da cama. É. Uma coisa legal é que esses dois dicionários que eu te mostrei, os dois têm aplicativo, tá? Então, você pode baixar tanto o aplicativo do Lingui quanto o aplicativo da RAI, tá? Ah, Só que o aplicativo da RAI, ele ainda não tem essa parte da conjugação verbal, tá bom? tá. Essa parte você vai achar só entrando no site, igual a gente fez, tá bom? Então, repara aqui, ó, que ele colocou o usted juntinho aqui da segunda pessoa, né? Do tu. Por quê? Porque quando a gente usa o usted, a gente fala diretamente com a pessoa, né? Se eu falo, Laura, usted estudia espanhol, eu estou falando diretamente com a Laura, né? Se eu falo, tu, Laura, tu estudias espanhol, eu estou perguntando diretamente para a Laura, né? Agora, aqui, as terceiras pessoas, né? O usted, apesar da gente estar falando diretamente com a pessoa, a conjugação verbal dele é a mesma da terceira pessoa, né? Estudia, né? Então, ele, Podia. ella, usted Ele, estudia. Aí, o que aconteceu? Do estudias para o estudia, o S caiu, né? o S, é. Depois a gente tem as pessoas no plural. Então, aqui, no numeral de pessoas, mais de um, plural. Que pessoa do discurso que é essa? É a primeira pessoa do plural. Nosotros ou nosotras, né? Ele sofre variação. Pode ser nosotros, um grupo que pode ter só homens, ou pode ter homens e mulheres, e nosotras, um grupo só de mulheres, né? Então, nosotros estudiamos mucho. Nosotras estudiamos mucho, Muito. né? Então, ele colocou aí a terminação amos, né? Uhum. Acrescentou a terminação amos. Depois, nós temos a segunda pessoa do plural. Quem é a segunda pessoa do plural? Posso. Vosotros ou Sou. vosotras, né? Então você tem vosotros, que pode ser um grupo de homens e mulheres, um grupo só de homens. Estudiais, estudiais. É a terminação ais, com acento no A. E vosotras, que é um grupo só de mulheres. Estudiais, né? Ais. Aí, Isso aí ele podia coloca. mudar, né? Hã? Os outros, podia ser só de homem, né? Podia mudar, né? Os Um outros grupo só. de homens ou de homens e mulheres. É, Misturar. é isso que eu tô falando, podia mudar, né? Podia ser só de homem. E quando for um grupo misto, como é que você vai fazer? É, verdade. Aí a gente usa o vosotros também. É igual o português. Aí a gente tem os tedes, né? É a mesma coisa, ó. Ele tá aqui na segunda pessoa, por quê? Do plural, porque quando você fala os tedes, você tá falando diretamente com aquele grupo de pessoas. Então, você tá falando, chicos, os tedes
estudian espanhol? Então, eu estou perguntando, eu estou falando diretamente com esses meninos, ou um grupo de meninos e meninas. Vocês estudam espanhol, né? Aqui também pode ser um grupo só de mulheres, tá? Os TEDs pode ser um grupo misto de homens e mulheres, pode ser um grupo só de mulheres, ou pode ser um grupo só de homens. Pode ser chicos, ustedes estudian espanhol, e pode ser chicas, ustedes estudian espanhol, tá? Então, ele age como se fosse um sujeito aí de segunda pessoa, de plural, de segunda pessoa. Só que ele é conjugado junto com a terceira pessoa. A conjugação dele é a mesma conjugação da terceira pessoa. Então, você tem ellos, que é eles, ellas, que é elas, e ustedes, que é formalidade, né? Ellos, ellas, ustedes estudiam, tá? Então, se trocar aí, não tem diferença, não? Colocar os dedos embaixo e eles em cima e Pode, tem gramáticas que aí colocam ele ficou, embaixo, tá? É porque aqui a gramática da Real Academia Espanhola, ela é a gramática mais reconhecida da língua espanhola. Então ela tá fazendo isso aqui para te mostrar que os tedes, ele age como segunda pessoa, mas é conjugado como terceira. E o usted, ele age como segunda pessoa do singular, mas ele é conjugado como terceira pessoa, tá? tá. Aí o boss, eu vou te mostrar só a título de curiosidade, você não vai precisar gravar o boss, tá? Boss é usado na Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Vos estudias. Na Argentina, eles não usam tu estudias. Se você for na Argentina, eles vão te falar vos estudias espanhol. Como que é a regra do estudias? Se você olhar o vosotros aqui, ó, vos é a abreviação de vosotros, né? Ó o vos aqui, né? Sim. Aí, deixa eu só pôr o computador para carregar. Então, o BOS, ele é a abreviação de vosotros. Ele é usado na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, né? É a nossa a segunda pessoa. Eles usam no lugar de tu, né? Aí, então, um argentino, em vez de te perguntar vos estudias, ele vai perguntar vos estudias. Vos estudias, né? O que aconteceu? Do estudias pro vosotros aqui, ó, pro estudiais, ele tirou esse Szinho, esse Izinho daqui, tá vendo? Sim. Tá? Tô. Vamos, então, para formar o boss, deixa eu pegar outro verbo para você ver. Vamos ver, ó, verbo comer. Nós estamos aqui com o verbo comer. O verbo comer tá aqui, ó. Vós comes. C-O-M-E-S, com acento no E. O vosotros, tá? Comeis. Ele tira esse I daqui, ó. Se você tira o I de comeis, vira o comes. Isso. Uhum. Então, vós comes. Isso. Essa é a regrinha para você fazer o boss da Argentina, tá? Mas você não precisa preocupar com ele, não, tá bom? É importante saber que ele existe, tá? Então, se você vê boss num texto, na hora da prova, não é vosotros. Ah, É sim. boss, é segunda pessoa. Em Ah, países como Argentina, Uruguai, Paraguai. Aí você já vai saber até que o texto que você está lendo é de algum desses países, tá bom? certo. Beleza? Então, aqui, ó. O verbo comer.
Yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comem, tá? Tá. O seu verbo lá, ó, estudiar. Yo estudio, tú estudias. Él, ella, usted estudia. Nosotros estudiamos. Vosotros estudiáis. Ellos, ellas, ustedes estudiam. Tá bom? Por enquanto, a gente está vendo aqui os verbos no presente. Esses dois são regulares, né? Comer e estudar, estudiar são regulares. Um verbo irregular é o verbo ser, né? Por exemplo, o verbo ser, ele é irregular. No português também, né? Aqui, ó. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son, tá? Ele é irregular porque, se você olhar o verbo ser no infinitivo, a raiz dele é o S, né? Que, ó, se você tira o ER, só sobra o S para ser nossa raiz. Aí, se você desce aqui, ó, a segunda pessoa não começa com S, ó. A terceira pessoa não começa com S, né? Esse. Então, ele é um verbo irregular. A segunda também não, né? Eres. Tá vendo? Beleza? Beleza. Então, deu nosso horário. Eu vou te pedir para você usar o dicionário da RAI aqui na parte da conjugação. Escolhe para mim 3 verbos, tá? Você vai escolher para mim 3 verbos que a gente não tenha estudado ainda, tá? Então, você vai escolher um verbo que termina com AR, outro verbo que termina com ER e um outro que termina com IR. E aí, no final, aí na nossa próxima aula, você vai anotar, você vai pesquisar lá e vai anotar no seu caderno e vai me falar quais são esses 3 verbos que você escolheu, tá bom? Tá bom. Então, É a você vai escolher para a gente um verbo que termina com AR, outro com ER, outro com IR. Não vale estudar, comer, beber, bebir, porque esses aí a gente já estudou, tá bom? tá bom. É A-R, E-R e R. Isso, Ah, tá. tá? E aí você Tá, vai lá no presente do indicativo e você vai anotar no seu caderno a conjugação verbal dele. Vai falar para mim na próxima aula, tá bom? tá bom. Tá, joia, então. Então,